Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 55. Um bom dia para você. Começa agora o seu Virtual News desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E sempre um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Terça-feira, frio, mas sol, né? Um pouquinho de sol aí, nesse outono praticamente inverno, né? Lembrando que a temperatura sobe até quinta-feira, mas na sexta-feira já chove, já baixa a temperatura de novo e é frio, com certeza. 9h mais 55. Participando do programa hoje, César Martins nos comentários, na condução eletrônica, na técnica, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso aí, Marcião. Terça-feira, um outono aí que tá com cara de você inverno, tem, né? Os extremos aí com bastante frio. No meio do dia já dá uma aquecida. Rumo ao inverno. Bastante coisa aquecendo aí o clima, tanto em meio político na cidade como nível nacional. Bastante coisa acontecendo aí. Lembrando aí que a gente tem agora uma expectativa aí uma grande probabilidade de uma inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro tá trabalhando. São 13 processos no TSE, né? Então... Inclusive aquele, quando ele era deputado na Câmara, que ele falou do estrupo, não sei o que. Então tem bastante coisa aí para aquecendo esse inverno, vai ser quente, pelo visto, né? Tem foro privilegiado agora, né? Não tem foro privilegiado. É isso aí. 9h mais 56. Vamos conferir as matérias, as pautas deste Virtual News, nesta terça-feira. Principais notícias nesse dia 20 de junho de 2023. Caixa abre processo seletivo para a seleção de estagiários. Ex-diretor-geral da PRF é o primeiro a depor na CPMI de 8 de janeiro. CPI das apostas retoma os trabalhos ouvindo jogador que foi banido do futebol. Lula eleva mínimo existencial que protege superendividados de cobranças. MP dos mais médicos chega ao plenário no Senado nesta terça. Comissão de Educação debaterá novo ensino médio na quarta e Cidade de Santos, instalação de mais de 100 pontos de internet gratuita até dezembro. Bom, tá aí, essas são as pautas do Virtual News. Agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Cefaz transfere 692 milhões às prefeituras no terceiro repasse do ICMS em junho. Titanic, o submarino desaparecido, tem estoque de 70 a 96 horas de oxigênio. Carro popular, descontos passam a valer para locadoras e o estoque deve sumir. Morre aos 78 anos o comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa. Morre segundo estudante vítima de ataque a tiros na Escola Estadual do Paraná. Galípolo é exonerado do Ministério da Fazenda para assumir diretoria do Banco Central. E Lula nomeia Dário Durigan, ex-diretor de políticas públicas para o WhatsApp, para assumir a vaga. E Caixa começa a cobrar PIX de pessoas jurídicas em 19 de junho. César, qual delas? Ou todas elas? Bastante coisa aí, é interessante. Essa situação aí do submarino chama atenção, né? Chama atenção, os esforços aí estão todos voltados a isso, né? A esse resgate, a essa busca. Porque se bastasse um resgate, estava mais simples. Mas precisa primeiro localizar para ir então resgatar.
Perfeito. E, Então- assim, e a profundidade do Titanic é muito grande. Exato. Né? Então a gente. E essa dificuldade aí para encontrar. 96 horas, de 70 a 96 horas. Exatamente. Então, assim, o espaço de tempo é muito curto, tanto para localizar quanto para fazer o resgate. Então Como é que- triste, né? Uma situação triste. Como é que pode essa situação, né? Você não conseguir localizar onde está o submarino. Esse submersível, né? Que chama. Sim, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu li, é por conta exatamente da profundidade em que ele se encontra. E aí o radar já não consegue Lembrando identificar. que aquela profundidade não tem luz, não tem Sim, é exato. totalmente tudo escuro. Não tem luz, é tudo escuro. Não é uma imersão simples, uma submersão simples. Não. Sim, sim. Outra coisa que chama atenção é esse atentado em Santa Catarina, que morreu o rapaz, que era namorado da moça que foi alvejada. Né, os dois alvejados naquele crime do Paraná, de Londrina, que mais uma vez chama atenção a violência. O rapaz entrou na escola dizendo que queria seu histórico, e enquanto aguardava pediu para ir no banheiro e no pátio sacou a arma e saiu atirando em todo mundo. Situação triste, né? A gente não... A gente já havia superado, né, esse tipo de atentado, esse tipo de situação no país, que também deixou a gente numa é triste, né? Porque a gente tá falando de um ambiente de educação escolar, um ambiente em que você tem bastante criança, bastante jovem, você tem o futuro do país ali. É um ambiente em que a gente estava acostumado a ver briguinha de adolescentes, situações aí por conta da imaturidade. Agora não, agora a gente está se acostumando, isso é o mais triste, a gente está começando a se acostumar com situações de violência, de desgraça, que a gente só via e que achava um absurdo quando não acontecia nos Estados Unidos, em países onde o armamento é liberado aos cidadãos civis, enfim. É triste, né? É bem delicado, porque... acostumado. A gente já estava há pouco tempo agora com essa questão da violência, passou-se toda aquela preocupação, período de violência, com os ataques das escolas, e de repente agora a gente vê novamente isso acontecendo. Exato. E as pessoas, jovem adentra a escola, né, e levando uma mochila, na mochila com armas, quer dizer, onde está a segurança? É o que você falou, parece que é igual que eu falei outro dia a respeito do Covid, parece que todo mundo relaxou. Não, o Covid veio, nós vamos mudar a forma da gente entender como conviver, a proximidade. A gente antigamente não dava nem as mãos, né? Não podia ter cumprimentos, e agora, há pouco tempo atrás, a violência nas escolas. E de repente agora você observa novamente uma situação onde a segurança não foi priorizada. O relaxamento dessa condição. Percebe-se que se fez um absurdo esforço naquele momento, esforços em todos os níveis, em todas as áreas, nas cidades, estados, na União, e ali só abafou, colocou um pano quente ali, tomou um analgésico, passou a dor, acabou, a doença acabou. E não é o caso, né? A gente precisa realmente reestudar, reorganizar a forma de manter a segurança no ambiente escolar. A gente precisa criar uma maneira de retomar aí a proximidade das famílias com a escola, até para esse tipo de situação ser melhor tratada, melhor prevenida. E a gente percebe que realmente é como se não tivesse nunca acontecido o problema. Quem está aqui conosco agora no estúdio também, Juliana Souza. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Bom dia, Márcio Chaves, bom dia, Maria Clara, bom dia ao meu amigo, comentarista do lado, César. Gente, desculpa a demora. Hoje eu tive um contratempo com meu filhinho, mas tá tudo bem. E estou aqui para participar também. Bora lá. Bora lá, nós estamos falando da questão das escolas. Outra coisa, o PIX cobrado do CNPJ. As empresas começam a pagar PIX. Por quê, hein? Arrecadação? É a CPMF transferida em PIX? Pelo menos a minha opinião, não sei a de vocês aí quanto esse sentido.
o Pix ele é muito prático e assim foi o que viralizou a utilização exatamente por essa praticidade, pelo crédito imediato, a transferência acontecer de forma imediata, mesmo aos finais de semana. Porém, a gente tem um problema com o sistema bancário no Brasil que, assim, se eu não ganho, eu também não fiscalizo. É um mercado, né? Mercado, então, é relação de mercado. Eu não recebo para essa atividade, então fazer o seguinte, você fez um Pix errado, você não pode questionar. Se houve uma fraude, também o seguro bancário, assim, só uma cobrança indevida, porque o Pix permite que você gere a cobrança, né? Faça uma cobrança a um outro para te transferir. Então, às vezes, você, ali no afã de pagar suas contas, acaba pagando um Pix indevido, né? Pagando uma fatura que não é sua. E aí tem essa questão de a fatura chegou, viu, Márcio Chaves? É isso aí. Essa coisa de depois de um ano, quase 2 anos de Pix sem cobrança, mas uma hora essa fatura aí ia chegar. Assim, lembrando que independente da transação do Pix ser cobrado ou não, os bancos cobram de todos os seus clientes uma taxa de manutenção bancária, para administrar os recursos do cliente. Então, não é que é um serviço gratuito. É um serviço que naquele momento, que até ontem não era taxado, agora é mais uma taxa ao cliente. Então, se vai cobrar no CNPJ... Então não perde o sentido do Pix, porque isso a TED já fazia. Sim, temos o TED, quer dizer, o Pix é muito mais rápido. Só que lembrando, o Sérgio falou muito bem, nós temos aí uma tarifa bancária da qual você paga pela sua conta bancária. O Pix você transfere automaticamente, rapidamente, desburocratizadamente, para as pessoas. Lógico, a questão é, você errou o número, um abraço. Você não tem como você pegar o dinheiro de volta. Só se a pessoa que recebeu tiver muita boa intenção, falar, não, vou te devolver. Porque ela não é obrigada a devolver, entrou na conta dela. Não tem isso. Só que há algum tempo atrás eu estava falando a respeito do cheque. E os bancos estavam modernizando a questão do cheque para que o cheque retornasse, dependendo, fosse competisse com o Pix. Então, de repente, o cheque pode ser aquele cheque eletrônico, como você falou, César, com a confiabilidade, com a segurança do banco, com a garantia do retorno do valor, se não for aplicado erroneamente, se for enviado erroneamente, toda essa situação. Só que começou a cobrar no CNPJ, daqui a pouco está cobrando na pessoa física. Na pessoa física. Isso é o primeiro passo. Até porque vai cobrar do CNPJ, porque vai... não, é a maneira que a gente tem de aplicar uma maior segurança, de garantir que a transação vai contemplar uma segurança maior. E aí falar, olha, a gente conseguiu garantir uma segurança para a empresa. Então, pessoa física, toma aí essa segurança, só que custa X. E outra também, né? O volume de transação, de transferência financeira que uma empresa faz. A gente não está falando de R$10 que eu vou mandar para o César para a gente tomar um café daqui a pouco. Não é isso. É justamente quais são as cifras monetárias que são transacionadas entre as empresas. Então isso também chama atenção. Opa, eu estou te transferindo 500 mil aí para você pagar a folha de pagamento da empresa, ou estou pagando 100 mil para poder pagar um produto que a gente comprou, um fornecedor que comprou. Então o volume de recursos ele é muito grande. E é claro que uma hora isso ia levantar o olho de quem faz essa administração, né? Que são os bancos. Eles são bonzinhos demais, né? E essa taxa quem vai pagar é o consumidor, né? Porque todo lá na frente, claro que sim. Com certeza. É claro que sim. Lembra que a gente comentou na semana passada não, retrasada, sobre os impostos que incidem em todas as coisas que a gente compra, né? Então você vai no mercado, você faz a tua lista de compras. Quando você vai pagar, lá no finalzinho tem aquele valorzinho ali de quanto de imposto você está pagando. E quando você olha aquele valor, você fala assim, nossa, eu faria outra compra. Não, e o incrível quando a gente entra... É claro que isso é assunto que a gente passa o ano aqui discutindo. O incrível quando a gente fala da taxação no Brasil é essa, né? Porque quando você recebe o teu dinheiro, você já tem uma taxa. Quando você gasta, você também tem a taxa. Então, quer dizer, no final, quando você paga o imposto, não te sobrou nada. O governo é teu sócio. Como líquido, exato. Como líquido, mas não te sobrou nada. Porque, tudo
tudo que você recebeu, você declara, dependendo do valor, 27 mil, por exemplo, já, um terço já vai pro espaço aí. Fora o que você paga em cada compra que você realiza. Você já não paga de imposto embutido. Então, quer dizer, você paga duas vezes. Você paga quando ganha, você paga quando gasta. Quando gasta. E para você reaver o que você pagou lá no imposto de renda é um custo. Porque nem tudo é contabilizado para você poder restituir, né? Então também tem essa. O mercado tem que aquecer. Você tem que comprar pizza, mas você paga um imposto na pizza. Eu vou pedir para a Maria Clara voltar aqui, para não passar em branco, que teve uma aqui que me chamou super atenção. Galípolo é exonerado do Ministério da Fazenda para assumir diretoria no Banco Central. E Lula nomeia Dário Durigan, ex-diretor das políticas públicas para o WhatsApp. Juro, gente. Diretor de políticas públicas para o WhatsApp. Realmente, isso me chamou a atenção. Isso não dá para deixar passar em branco. Políticas públicas para o WhatsApp. Tem Facebook também? O que me chama... Tem Instagram? Sabe o que? Assim, além de me chamar a atenção o cargo, você ter um diretor para política pública de WhatsApp, me chama a atenção porque se você imagina que você tem um diretor de política pública para o WhatsApp, então é um cara que é ligado em mídia social. Sim. Que deveria ser o nome, não o nome da marca, e sim o nome de uma determinada programa de atendimento, né? Então, vamos considerar que WhatsApp é programa de atendimento. E isso já é um escândalo. Assim, o que fica pior é quando esse camarada que você entende e fala, pô, esse cara manja muito de redes sociais. É o bambambam. Ele se torna com a competência capaz de assumir um cargo na Fazenda. Mas qual a ligação? Ele é bom em quê? Então a gente tá chegando num ponto, cara, que o padeiro, ele já tá cobrando no caixa. Não, muito Você não tem mais especialista em lugar nenhum. Padeiro, você vai negociar com o banco, tudo é massa. Então você vai... sabe, então o padeiro já tá fazendo a negociação com o fornecedor, com os melhores preços. Peraí, cara, assim, cada um dentro do Gente, o que leva o sujeito... Bom, primeiro, o que leva um governo a criar uma pasta de políticas públicas para o WhatsApp? Então. Ponto. E qual é o perfil do diretor de políticas públicas para o WhatsApp? Outro ponto. Exato. E aí fala para mim, qual é a expertise do diretor de políticas públicas do WhatsApp para assumir uma pasta no Ministério da Economia? Porque, para mim, das duas, ele era muito bom e eu preciso ter esse cara no meu governo, então, olha... Assume a parte de política pública do WhatsApp. Então, ele estava no lugar errado. Ou ele está no lugar certo e agora está indo para o lugar errado. Porque não tem explicação. Assim, não tem a menor ligação. A questão da Fazenda, os assuntos que a Fazenda trata, da economia nacional, da parte de Fazenda, de arrecadação e etc., nada tem a ver com a parte de mídia social. Agora, quem vai assumir a pasta do WhatsApp? Deve ser um secretário de... Alguém da Meta? Meio ambiente. Alguém da Meta? Poderia ser, né? Algum secretário de meio ambiente, para ficar próximo aí do assunto. Alguém da área da saúde, alguma coisa assim, né? Então, meu Deus, eu nem conhecia, nem sabia que tinha uma diretoria. E lembrando que o que está indo para o Banco Central era o 02, né, do Ministério da Fazenda. Então, é o 02, é o homem de confiança do ministro, né? Para ir para o Banco do Brasil, deve ter lá os seus motivos, deve ter a sua qualificação técnica. O que eu também entro nesse lugar é qual é o currículo desse diretor, né, das políticas públicas do WhatsApp, e aí isso me chama muita atenção. Eu vou olhar lá no portal da transparência, porque eu não entendi esse cargo, porque se virar moda, se virar moda... E assim... Tem um e do YouTube não tem ninguém, e do LinkedIn não tem ninguém. Pois é. Assim, pra mim a parte é claro que é cômico, né? Se não fosse trágico, porque a minha preocupação maior gira exatamente em torno disso. A gente está com um problema seríssimo em conseguir equalizar a nossa economia. Desde que o novo governo assumiu, a gente ainda não está conseguindo fazer a conta fechar, não está conseguindo enxergar como a conta vai fechar. O Haddad pode ser especialista em um monte de coisa, mas desculpa, na Fazenda não é, para mim, o nome que deveria estar à frente da pasta. Então a gente está aí, na parte econômica, com uma dificuldade absurda. E aí eu retomo exatamente a pergunta. A gente tinha um especialista que está saindo para ir para o Banco Central.
ok, que também é importante, a gente tem um bom alinhamento no Banco Central, que precisa trabalhar de forma autônoma. O governo, assim, o presidente, não digo nem o presidente já deixou claro que não gosta da autonomia que o Banco Central tem hoje, porque diverge do que ele gostaria que fosse. Do que ele quer fazer. Mas o que eu penso nem sempre é o que vai acontecer, nem sempre é o melhor. Agora, me preocupa exatamente isso. Aí você tira um especialista da Fazenda, que é quem ainda tinha um conhecimento técnico para conduzir a coisa de uma melhor forma, você manda para o Banco Central. Só que aí você tira alguém da política de WhatsApp para colocar na qualidade de especialista de Fazenda. Lembrando que o WhatsApp a gente vai uma pasta nevrálgica, né? E não, é realmente imprescindível para o desenvolvimento. É isso aí. Eu estou realmente igual a Fazenda. Exatamente igual a Fazenda. Porque o mistério é no WhatsApp e eu não sei agora qual vai ser, bem lembrado, certo mistério na Fazenda, né? Não sei se vai levar o WhatsApp para a Fazenda. Começar a tratar, para poder tratar de forma mais rápida os assuntos. Vai começar a cobrar no WhatsApp, vai começar a cobrar mensagens. Para ampliar a receita, pode ser. Pode ser. Gente, incrível, incrível. Realmente essa não dá para deixar de passar em branco, porque essa realmente me pegou de surpresa. Cargo de diretor de políticas públicas para o WhatsApp. Mas nem no Ministério da Comunicação. Tudo bem. 10 horas mais 15 minutos. Vamos para a próxima mensagem, quer dizer, a próxima matéria. Caixa abre processo seletivo para a seleção de estagiários. A Caixa, em parceria com o CIE, Centro de Integração Empresa e Escola, lançou edital para a seleção de estágio em todas as regiões do país para os municípios que necessitam de formação de banco de habilitados. As inscrições vão de 20, começam hoje, 20 de junho até 14 de julho e podem ser realizadas no site do CIE. O candidato deverá ter no ato da inscrição escolher uma localidade para concorrer. O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social. Serão assegurados 10% de vagas para as pessoas com deficiência, PCD, e 30% para candidatos que autodeclarem negros, pretos ou pardos. Para participar do processo seletivo, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior. Também é necessário ter o mínimo 16 anos. Após as inscrições, os candidatos irão realizar prova online e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista. O valor da Bolsa Auxílio parte de R$ 400 para os níveis médios e técnicos e pode chegar a R$ 1.000 para os estagiários de nível superior, variando de acordo com a carga horária. Os estudantes também recebem auxílio transporte no valor de R$ 130 por mês. As vagas para estagiários do ensino médio e do ensino superior são renovadas conforme expiram os contratos vigentes em prazo de 6 meses até 2 anos. Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no site do CIE. Volta para a minha tela um pouquinho, Maria Clara, por gentileza. Preenchimento das vagas de estágio para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social. Serão asseguradas 10% das vagas para as pessoas de deficiência, PCD 30% para candidatos. O que me chamou a atenção são os cursos Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social. Nada de administração. Senhora. César. Quando você começou a falar sobre a matéria, me veio em mente uma coisa que a gente está perdendo. Assim, o estágio para mim sempre foi uma atividade vital, é importante para a empresa, porque vai criando uma rotina a alguém que precisa aprender, é importante para o aluno que vai aprendendo na e prática, vivenciando, né? Exatamente, vivenciando o que ele está estudando de forma acadêmica. O problema é que, infelizmente, a gente está começando a entrar numa rotina em que as empresas estão substituindo funcionários efetivos por estagiários. O Maurício falou tudo. Me chamou a atenção também não ter o curso de administração, sendo que a parte de gestão é exatamente o que se ensina na faculdade de administração. Ok, a parte de direitos, contratos todos que a Caixa elabora, tá tudo. A arquitetura também, porque precisa fazer análise de todos os projetos, até por conta dos financiamentos habitacionais. Agora, eles serão estagiários, eles vão estar lá para dar suporte e aprender
especialmente, criar aí experiência para poder ficarem preparados para o mercado de trabalho, ou eles vão suprir a demanda reprimida. Exatamente, um quadro público. Que é melhor eu suprir com estágio do que fazer um concurso público e repor as vagas que eu tenho aberto. Isso é uma constante, né, César, no sentido de a gente olhar para o serviço público e o quanto essas vagas, essa recomposição do quadro funcional, da estrutura da administração pública, isso ao longo do tempo vai decaindo e a gente entrou, sou servidora pública, né? Então, a gente entrou num lugar de que daqui a pouco não tem mais estabilidade, não tem mais a recomposição. Você, além do seu cargo, você assume outras demandas para que o serviço prestado à comunidade continue sendo feito. E esse é um exemplo. Você falou brilhantemente, sim. A oportunidade do estágio tem que estar cedida e concedida aos alunos para que tenham essa prática, para que tenham essa vivência. E muitas vezes no próprio estágio você identifica um eventual funcionário que vai continuar. Perfeito. Né? Agora, como que a gente faz quando não há recomposição do quadro funcional? Quem é que vai ensinar para esses estagiários a acolher bem esses estagiários, se você tem o seu quadro funcional completamente no gargalo de tantas demandas, de tantas questões que precisam ser ali tratadas no dia a dia do serviço público, seja ele qual for, principalmente este que é financeiro e que tem tantas demandas, né? O César traz bem essa questão dos arquitetos que precisam fazer todas as vistorias e estudos de projetos que recebem financiamento da Caixa, sejam para instituições públicas, para habitação, para restauro de monumentos, enfim, para uma série de coisas que a Caixa financia, né? Toda a relação que a administração pública faz para uma obra na cidade, ou ela está na Caixa ou ela está no Banco do Brasil. Não é banco particular, privado. É banco público que faz esse acompanhamento, né? De todo o processo de execução da obra. E se a gente não tem esses estagiários acolhidos, a gente vai estar colocando o que no mercado de trabalho depois? Também tem essa, né? E o grande problema disso tudo, não estou aqui querendo dizer que o estagiário ele não tem competência e não tem condição de se tornar um profissional de excelência. Assim, a grande questão é o governo público. Ai, César, mas não dá para comparar. Dá para comparar, sim. Assim, a gente já teve no serviço público, o Márcio também, e a gente sabe que dá sim para comparar o serviço público com, assim, não em toda a sua plenitude, mas especialmente na forma de tomar decisões, com as decisões tomadas no serviço privado. Não pela questão do dinheiro, mas também pela questão de dinheiro, que não assim, no serviço, né? Porque no serviço público o dinheiro é do povo. No serviço privado o dinheiro é do dono, do proprietário do negócio. E por que o proprietário, quando o dinheiro é do proprietário, a gente dá tanto valor e trabalha tão bem? Claro que tem uma finalidade de gerar lucro, etc. Só que a gente não gera lucro aumentando o preço, porque o mercado não permite. A gente gera lucro diminuindo o custo. Só que ele diminui custo e não é trocando os funcionários por estagiário. Ele diminui custo tendo funcionários mais produtivos. Então, quer dizer, ele tem um estagiário, que aí é que tá com ele. Ele analisa a competência e ele absorve aquele estagiário que tem competência para se tornar um bom funcionário da empresa. É diferente de substituir, que é o que o serviço público faz. Substituir funcionários por estagiários. E isso, Cubatão tem uma expertise incrível, especialmente falando da educação. Que hoje você não tem praticamente... Você não tem 20% dos profissionais de apoio como servidores, como profissionais de apoio na rede municipal. Você tem estagiário de 1 milhão de curso diferente. De fisioterapia... assim, o que você imaginar de curso, você tem de estagiário hoje na Seduc, atuando como profissional de apoio. E... fica difícil. Quer dizer, o estagiário não tem que ter oportunidade. Mas ele tem que ter oportunidade na área que ele está estudando. Estagiar para a função que ele está desenvolvendo. Sabe, não dá para você colocar um estagiário lá de um curso de economia
de colocar para ser cuidador, para ser um profissional de apoio de uma criança especial. Não tem condições. São coisas Só para totalmente você depois poder responder um documento no Ministério Público e dizer, não, olha, eu tenho aqui cuidado. Não tem. Se você coloca uma pessoa que não tem competência para realizar uma atividade, você não tem ninguém fazendo. Gente, deixa eu só fazer uma correção, que a gente tem que corrigir enquanto há tempo, né? Eu falei que era uma pasta de políticas públicas do governo. Não é. Pasta de políticas públicas do WhatsApp não é. Essa pasta é da Meta. O funcionário é da Meta. Quer dizer, eu estou corrigindo em partes, mas está ficando pior, né? Porque o cara se está no segundo da Fazenda. Fiquei mais preocupado agora, né? Saindo da Meta. Ele é funcionário da Meta, ele toma conta do WhatsApp. E ele está saindo pro segundo da Fazenda. Então, mas ele estava no lugar certo. Então, no lugar certo ele estava. Ele é um Foi para a funcionário. segunda hipótese do César. Ele é um funcionário de uma potência, exato. Ele é um funcionário de uma potência de mídia social que atuava com mídia social. Aí ele sai de uma empresa da mídia social para assumir um cargo público na Fazenda. Na Fazenda. Qual que é o link? Só para fazer justificativo, não há uma pasta de governo para políticas públicas do WhatsApp. Eu acho que não tem, né? Vamos até verificar. Mas eu ainda vou conferir. Vou ver se não tem alguma coisa ali. Porque a ideia não é ruim, não, viu? Porque muita gente pode copiar, dá para criar essa pasta, vamos criar esse cargo. Não é ruim do ponto de vista do cabide de emprego. Mas eu fiquei curiosa com o currículo desse profissional. Gostaria muito. Maria Clara, no microfone, por favor. No microfone. Ele tem 13 anos de carreira em órgãos públicos. Ah, tem 13 anos de carreira em órgãos públicos? Viajandão. O cara. E quanto tempo de Meta? Deve ter um. Advogado, ele é da Meta no Brasil. No Brasil. E agora ele vai para o Banco Aguardemos, Central, acompanhemos. Né? Não, para a Fazenda. Mas eu fiquei bastante curioso. É uma pesquisa que eu vou fazer ainda hoje. O arcabouço nos traz novidades. Estão corrigindo, não é a pasta do governo, por hora, não tenho, posso dizer isso, peço desculpas, eu acabei me equivocando, e a pessoa não é da pasta, volta até o nome aqui, dá para voltar, Maria Clara? Deve voltar até para pegar o nome dele direito aqui, para a gente poder fazer a justiça de forma correta, afinal de contas o correto é isso, né? Fazer a justiça, volta ali, aqui ó. Dário Durigan não é funcionário. Essa pasta, políticas públicas para o WhatsApp, não é uma pasta do governo federal. É uma pasta da Meta, né, da Meta, pode tirar por favor, obrigado. É uma pasta da Meta, né, da Meta, que é a empresa responsável pelo Facebook, o WhatsApp, Instagram. Então, ele passa a ser agora, então, ele assume o lugar no plano, na Fazenda, né? Na Fazenda. Então, e eu estou falando, a Fazenda não é aquela que está na TV, não, que junta os artistas, não. É aquela que, uma das pastas mais nevrálgicas do governo federal, e assume, então, é o segundo agora. E o segundo da pasta vai para o Banco Central. Vamos aguardar aí. Vamos à próxima matéria. Quer comentar alguma coisa relacionada a essa questão? Ele está falando da Caixa? Vamos para a próxima matéria? Não, acho que a gente não concluímos. Vamos para a próxima matéria. Uma matéria passando... perfeito. Vai estar um pouquinho longe, Maria Clara vai trabalhando ali. Perfeito. Vamos à próxima matéria. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é o primeiro a depor na CPMI de 8 de janeiro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, é o primeiro a depor na CPMI, Convenção Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro, nesta terça-feira, dia 20. Ele vai ter que explicar sobre a blitz ocorridas em rodoviárias federais em 30 de outubro de 2022, dia do segundo turno das eleições, principalmente na região Nordeste. Vasquez vai ser ouvido como testemunha, a partir de um requerimento apresentado pela relatora da comissão, senadora Elisiane Gama. O ex-diretor se aposentou no final do ano passado. Ele estava à frente da PRF desde abril de 2021. No dia do segundo turno das eleições, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, chegou a intimar Vasquez e determinar que ele interrompesse imediatamente as operações da corporação relacionadas ao transporte público. Na data, a PRF realizou diversas operações de abordagem em rodovias com foco principal em estados do Nordeste. As ações provocaram engarrafamentos e atrasos e a corporação foi acusada de tentar impedir o acesso dos eleitores às sessões de votação.
Em depoimento à Polícia Federal, em novembro do ano passado, Vasquez negou que tenha feito uso político da PRF e disse que as operações foram realizadas para apurar possíveis ocorrências de transporte regular de eleitores, o que é considerado crime eleitoral. Comentaristas. Interessante nesse posicionamento, 2 pontos. A utilização da Polícia Federal para fazer um bloqueio para impedir que as pessoas votassem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Transporte de eleitor é proibido por lei. Terceiro ponto. Os ônibus que levaram as pessoas para 8 de janeiro foram correr atrás das empresas. Eu gostaria de saber dos ônibus que estavam levando os eleitores para votar. Porque eu acho que nessa situação tem que se apurar esses 2 procedimentos. Se você utilizou, se você excedeu a sua força, porque no cumprimento da lei você tem que fiscalizar os ônibus que estão levando o eleitor. Vantagem por eleitor é crime. É crime. Não se pode fazer. Você não pode chegar lá para mandar um ônibus para aquela comunidade para trazer para votar em mim. Não pode. O transporte público é para isso. Agora, o que está acontecendo? Quer dizer, onde é que está? O erro está dos 2 lados. Então vamos apurar. Você parou o ônibus. Você disse que era em condição, que era para fazer valer a lei. Você se excedeu? Houve excesso ou não? Agora, que ônibus você parou? Estava levando quem, para onde e de quem é o ônibus? Quem fretou? Quem? Da mesma forma que houve 8 de janeiro, que está correto saber de onde saíram a verba, quem pegou o ônibus. Quem fez? Como vamos analisar? É um depoimento interessante, né? Com certeza, é algo que a gente precisa ligar a TV, dependendo aí do horário do dia, ou ver depois, mas é importante que a gente acompanhe toda a apuração que vai ser feita por essa CPMI, porque o que existe e o que vai comandar aí o calor dos debates e dos depoimentos é a polarização política que existe no país, né? Essa questão é muito grave, tanto do uso da PRF para poder bloquear e impedir os eleitores de chegar, quanto e principalmente a alocação de transporte para poder fazer levar o eleitor. O caminho, né? O caminho de ida. Depois de voltar, eu não sei se vai voltar no mesmo ônibus, mas o caminho de ida, o importante é garantir a ida para votar. Existe aí... Mas não tinha nenhuma urna, né, nessa localidade para as pessoas votarem? Principalmente a área rural, né, o Márcio? E aí a gente precisa entender todo o contexto do nosso país, principalmente do Nordeste brasileiro, né? E aí é onde eu me preocupo, porque isso, se é uma prática que acontece do cidadão que está no interior, lá na vila rural, ter que vir para o centro da cidade, muitas vezes o cara tem que andar tantos quilômetros para chegar no centro da cidade, imagina para votação. Mas isso não deveria ser algo feito por particular, tinha que ser garantido pelo público. Transporte público gratuito no dia da eleição. A prefeitura colocou os ônibus, colocou à disposição. Quem é da área rural, a urna está lá, ou a urna é instalada na área rural, ou como que se garante o transporte de todos os eleitores. Então, o que você traz é muito apropriado e precisa ser investigado na risca da lei as 2 questões. O uso da máquina pública para impedimento e o uso de capital privado para garantir votação. Porque assim, se eu sou um policial, não estou fazendo defesa de ninguém, não sou advogado do diabo, não. Eu só estou querendo entender como é que funciona. César, se eu sou o policial rodoviário, você está vindo com um ônibus, com um eleitor. Apinhado de gente. Apinhado de gente. Eu paro você, mando encostar e faço bloqueio, faço fiscalização. Até onde isso é lei, até onde tem um abuso da lei. Ou o abuso é, na verdade, fazer a lentidão. Ou, na verdade, a partir do momento que eu verifiquei que você está tudo ok, eu fico te mantendo ali. Agora, se eu verificar, peraí, o ônibus particular, mas quem fretou o ônibus? De onde estão vindo vocês? Para onde vão? Afinal de contas, está na rodovia. Não estou aqui fazendo a defesa de ninguém. Eu quero entender onde é que foi o abuso e de quem é o ônibus que estava sendo transportado as pessoas. Eu acho que aí a gente começa a entender, nos rincões do Brasil, se ainda há currais eleitorais, se ainda há coronéis, de como é que isso é feito. Libertar o povo, né? Acho que é a principal observação nesse aspecto. César. Perfeito. Eu acho que
exatamente essa preocupação. Primeiro, eu concordo em grau e gênero aí que a democracia é isso. A gente dá a mesma oportunidade. Se a gente quer que todos participem, possam participar, a gente tem que dar condição, mesmo aos mais distantes, participarem de forma igualitária aí na decisão das eleições. Concordo também quando se fala de muita transparência no que de fato aconteceu. A pessoa foi parada e não foi liberada mesmo, estando ok. Houve aí de repente um trabalho, um esforço para se trazer uma lentidão ao trânsito e atrasar a chegada às urnas, atrapalhando aí as eleições. Ou houve de repente sim um aumento na fiscalização de forma proposital para, de alguma forma, atrapalhar, o que acabaria atrapalhando a eleição, mas atrapalhar uma estratégia criminal, que é o transporte de eleitores para a urna. E aí houve aí o que era proposital, assim, até porque a gente acompanhou e falou muito sobre isso nas vésperas da eleição, acontecendo diversas reuniões em que houve um pacto entre todos os entes que participavam, TSE, TRE, Polícia Federal, Ministério da Justiça, para se organizar e garantir a segurança da eleição. A segurança não só de urnas, mas a segurança também dos eleitores. Então, será que de repente isso não saiu pactuado já? Será que a Polícia Federal não fez exatamente um trabalho para fortalecer que a justiça eleitoral fosse cumprida? Sim, eu acho que a gente precisa realmente esmiuçar para entender aí, porque pode ter sim acontecido um excesso quando se aplicou aí a autoridade da Polícia Federal, só que se aplicou em cima do quê? De quem? Porque se você aplica o excesso em cima do que está errado, é um excesso, você pune administrativamente o excesso, só que não deixa de ser crime porque você aplicou um excesso. É que você também errou em cima de um erro. Você cedeu. Exato. O pecado de um não absorve o pecado do outro. Isso aí, eu acho que, Márcio, é isso. Um erro não justifica o outro. Não. Mas um erro não absolve o outro. Eu vou mais além. Vou até fazer aqui um paralelo figurado aqui. Porque o pessoal costuma... Para quem é pescador, sabe que o que é pescar de tarrafa, né? É quando o cara joga aquela rede e pega o que vier. Sim. Agora, tem pescador que vai com anzol, então ele já sabe o peixe que tem onde tem, né? Então, como é que foi essa pescaria? É isso aí. Já se sabia que se tinha esse tipo de procedimento, e até então não se tinha feito nada, se fez agora, e tem que ser feito. Então, tem muita coisa para a gente analisar nesse depoimento e nessas ações, né? Não dá para fechar os olhos e deixar passar boi, passar boiada. Correto. Não dá, né? Então, e verificar também a ocorrência desse excesso, ou até da contratação aí de fretamentos de ônibus para levar eleitores em todo o país. Porque aí eu quero saber, né? Se no Sul houve a mesma prática que houve no Nordeste, se houve a mesma prática no Centro-Oeste, no Norte. Como que foram essas relações? Porque essa prática, ela existe, e ela não é uma prática do cidadão, é uma prática política. Então, se você for hoje em um determinado lugar lá, vai ter gente no ponto esperando para ir para algum lugar, e o ônibus é público e vai demorar. No dia da eleição, isso não acontece, as pessoas têm o acesso porque alguém coloca um ônibus à disposição, então... Sim. E aí, por que eu trago também essa questão, né, da polarização política? É porque o próprio ex-diretor da PRF foi comentado que estava usando, né, do seu cargo para facilitar a promoção do ex-presidente durante o processo eleitoral. Então, pesa sobre ele questões que vão para além da prática. Sim. Uma coisa é ele, quanto diretor da PRF, ter utilizado da sua influência, ter utilizado do seu cargo para ou exceder no cumprimento da lei ou utilizar isso em favorecimento de quem quer que seja. Isso é um ponto.
né? E a outra coisa, evidentemente, apurar os fatos reais que precisam ser apurados. A gente não pode mais ficar nesse Brasil fantasioso de que a gente fica supondo coisas. Vamos lá e vamos averiguar fio a fio o que foi que aconteceu. Quem você impediu? Quais foram os veículos? Quem são os proprietários? Quem financiou? Quem que deu a ordem? Público? É transporte público? Não é? Então vem cá. Não, e não dá. E aí que tá. E não dá também, assim. Como a Juliana comentou, não é porque a gente pegou aí, não, você errou naquilo. Então, quer dizer, todos os outros erros eu vou jogar nas tuas costas. Não. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos. Então, ele já vem aí de uma série de situações que o deixam numa saia justa. Ele já fica numa posição complicada. Porém, será que tudo cabe a ele? É como a gente estava falando. De repente houve excesso em um monte de outras ações, só que nessa situação específica, é tudo nas costas dele, realmente? Ou de repente, quem foi parado estava de fato fazendo um transporte ilegal? Assim, cara, se não houver transparência, a gente não consegue sequer resolver. Cometeu excesso, você vai responder, o transporte era ilegal, vai responder. Sim, também. É isso aí. Apurar. Também acho que ônibus, vamos apurar. É isso aí. E já, todo mundo assume o seu erro. Quando quer apurar, vai conseguir apurar. Então é agora. 10 horas mais 40 minutos, vamos à próxima matéria. CPI das apostas retoma os trabalhos ouvindo o jogador que foi banido do futebol. A CPI das apostas esportivas retomará os seus trabalhos nesta terça-feira, dia 20, ouvindo o ex-jogador do Vila Nova, Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário. Ele foi banido do futebol pela Justiça Desportiva sob acusação de participar de um esquema de manipulação de resultados. Na CPI, Romário será ouvido na condição de investigado. De acordo com as apurações do Ministério Público, Romário possuía acesso às informações privilegiadas sobre os jogos, incluindo escalações de outros jogadores, estratégias técnicas e outras informações vindas dos dirigentes. Seu depoimento pode fornecer informações cruciais sobre práticas não éticas ou ilegais que ocorreram no futebol, ajudando a desvendar a complexa rede por trás da manipulação de resultados. Como atleta, Romário tinha conhecimento direto dos bastidores do futebol profissional, incluindo as pressões e influências do que os jogadores estão sujeitos, afirma o deputado Yuri Paredão, do PL do Ceará, autor do requerimento para a convocação. O zagueiro Paulo Miranda, um dos atletas envolvidos no esquema de manipulação das apostas, investigado pelo MP de Goiás, pediu ao Supremo Tribunal Federal para não depor a CPI das apostas. Miranda pediu a extensão dos direitos da decisão que beneficiou também o zagueiro Eduardo Bauerman. Na segunda-feira, o ministro André Mendonça concedeu habeas corpus para transformar em facultativa a presença do atleta na CPI. Bom, primeiro, não se chama de crime, porque é crime. É crime. Cometeu-se um crime. Quais são as pessoas envolvidas nesse crime é o que está se levantando. E agora, diante do direito, lá vem de novo a justiça dizendo que é facultativa a participação na CPI. Está sendo investigado. O Supremo gosta de investigar, mas atrapalha investigações dos outros. Mas é de direito que concedeu a um, concedeu a outro. Gente... Bom, primeiro que, para mim, já começa errado a gente fazer uma CPI de algo que a gente não teve competência até hoje de regulamentar, que sequer a gente trata como algo legal dentro do país e que, inclusive, as casas e sites de apostas precisam estar locados no exterior e não no país. Então, se permite a operação no país... Você precisa regulamentar. Se você não regulamentou, como é que você tem um parâmetro do que é certo e do que é errado? Esse é o primeiro ponto. Aí você faz uma CPI de algo que nem é regulamentado. Acho que a gente tá colocando aí... Carro na frente dos bois, né? Na sim. verdade não, é vergonha na frente dos bois. Mas muito na frente, mas muito na frente. Segundo ponto é o seguinte. Vou citar um exemplo aí que é exatamente o que ele está tentando embarcar no benefício. Eduardo Bauerman, zagueiro do Santos. Ele foi absolvido, pegou 12 jogos de suspensão. Assim, ficou evidente a participação dele, mas ele foi absolvido e só pegou, porque para mim é só pegou 12 jogos de suspensão
porque ele devolveu ou ele quis devolver. Márcio, a partir do momento que você... Quer dizer, se você entrar e roubar um banco e aí você devolveu o dinheiro... Você não tem que responder não mais. foi um crime. Quer dizer, ele estava envolvido na fraude, ele se comprometeu a realizar a fraude, e porque ele não ele realizou o ato, porém, quando ele foi expulso, o jogo já havia acabado, e aí não contabiliza no site de aposta, o que era uma desinformação para ele. E aí, como não deu certo, ele quis devolver o dinheiro, ele devolveu parte do dinheiro. Ah, não, você não é criminoso. Olha, eu atirei na sua cabeça, mas como você não morreu... Meu tiro não teve efeito. Exato. Falar, desculpa, aí eu peço desculpa, entendeu? Devolve a bala, tá tudo bem. Exato, aí tá tudo certo. Então, tá tudo errado. Se participou... Cara, primeira coisa, a gente tem aí torcedor que paga o ingresso. A gente tem aí um monte de gente envolvida para que os eventos esportivos aconteçam. A gente tem jogadores sérios querendo oportunidade. A gente tem presidentes sérios também dirigindo alguns clubes, alguns dirigentes sérios dirigindo alguns clubes sérios. Mas a gente tem uma série de pessoas que acreditam no esporte e que acreditam, inclusive, no mundo das apostas. E tanto é que, pelo volume, então criaram uma CPMI porque movimenta muito o recurso. Estão querendo, o ministro da Fazenda, com outro devaneio, está querendo taxar algo que não é. Está querendo taxar a aposta esportiva, sendo que não é regulamentado. Então, vê como a gente está realmente atropelando. Eu cobrar imposto, mas ministro, não é regulamentado. Então, como é que eu vou cobrar de algo que não podia ter? Sabe, mais ou menos assim. Então, a gente tinha uma série de pessoas sérias envolvidas nessa situação. E aí você pega as pessoas que praticaram um crime e você vai absolvendo. Aí as pessoas que estão envolvidas e sendo investigadas agora estão buscando alternativas de não serem obrigadas a participar numa convocação, numa CPI. Então, assim, eu não sei onde é que a gente quer chegar. Como você falou, tem um monte de assunto que deveria o Supremo só se pronunciar se provocado. E ele vai lá e ele se autoprovoca. Quando ele deveria se isentar, ele vai lá e atropela e fala, não, mas realmente esse não precisa, a gente entendeu que ele não precisa, tadinho. Não, ele vai lá, vocês vão ficar fazendo pergunta pro camarada. E aí a gente entra numa briga que é a intervenção de um poder no outro. A gente nunca investiga nada. É quando a gente decide investigar, a justiça fala, não, para aí, meu. Vamos investigar a Polícia Rodoviária Federal. É isso aí. Nós não vamos investigar o crime no futebol. É isso aí. Vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo. O cara pode entrar com habeas corpus agora, pedir para não ir? Não, então, e sobre essa alegação de ameaça à vida, né? Porque é um submundo, essa questão das apostas, que o interesse está direto no lucro, né? No arrecadar. Quando o cara não cumpre o combinado, o cara é ameaçado de morte. Então... Né? Então... Você tem um monte... Então, quer dizer, você tem mais indício de crime que isso. Cara, você tem um crime organizado... assim, eu nem quis entrar porque... Cara, você tem um crime organizado de forma explícita. Exatamente. Você tem troca... nas investigações, você tem troca de mensagens, você tem documento... No próprio zagueiro do Santos, que teve só 12 jogos... Cara, pra mim tem que banir um camarada desse. Ele é um jogador profissional. Ele ganha 1000 vezes por mês, ele ganha mais de 1000 vezes mais do que o salário médio do povo, da população brasileira. O salário médio hoje é cerca de R$2.000. Um camarada desse ganha pelo menos, só de salário, 200 mil por mês. Sem contar imagem, premiações, enfim. E isso eu tô chutando por baixo. Pelo menos 200 mil. Pode ser que o contrato dele seja maior. E aí, ele participa de algo desse tipo e a gente acha que não tem problema. Que suspende ele 12 jogos e tá tudo bem. Não. Assim, tem que tratar com o devido rigor. Encerra contrato, bane do futebol, penaliza, multa. Porque tem um monte de outras pessoas. Porque tem um monte de outras pessoas que foram lesadas.
Assim, quem Torcedores, perdeu, quem apostou e investidores, perdeu por conta desse tipo de atitude dele. O time que foi prejudicado. E aí o time, você tem sócio, você tem conselheiros, você tem gente que pagou ingresso lá com a mãe, com a esposa, com o filho pra ir ver o jogo. E aí vê uma palhaçada dessa em campo. O que a gente costuma dizer é o seguinte, né? Quando você decide participar de algo, você tem análise dos riscos e tudo. É igual investidor em bolsa, né? Você investiu, você pode ganhar ou pode perder. Quando você perdeu, você contabiliza o prejuízo. Sim. Então, assim, você foi... Eu não nem falo o pessoal dessa questão do site de apostas, porque se não é regulamentado, então vai chorar na cama que é lugar quente. Porque fora isso, não tem mais o que fazer. Agora, o que o César falou, o crime aconteceu. Não dá para dizer que mamacha, mas não, é crime, gente. Uma senhora foi presa porque roubou 2 latas de ervilha e tudo. Não é crime, tudo bem. Aí você tem do outro lado uma coisa que berrante desse jeito e não é crime. Pô, que país é esse, né? Não, Márcio, assim... qualquer lugar... Se você pegar um navio ali, se entrar num cruzeiro, que vai até... Aqui, vai rodar aqui, só o Brasil. Quando você entra em alto mar... Águas internacionais. Já não exato, já não tá mais dentro do país. Aí ele passou, ele saiu do canal, ele entra em alto mar, o cassino já abre. Aí você pode jogar. Aí, entendeu? A hora que atraca lá e no Rio de Janeiro não pode mais. Mas aí voltou, você entrou em alto mar, você pode. O site tá disponível, você coloca aí agora, você cria a tua conta, você faz os pagamentos por meio de Pix. Você depois saca o dinheiro por meio do Pix dentro do sistema financeiro brasileiro. O site opera.com.br. E não é regulamentado? E assim, não tem problema. Aí, só que aí tá, ninguém regulamenta. Então... E patrocina times, então, né? Quer dizer... Na camisa do futebol tá lá. Exato, eles patrocinam o campeonato. A Série B é patrocinada por uma das casas de aposta. Mas vem cá. Você tem 4, 5 times... do futebol profissional, da Série A do futebol brasileiro, que são patrocinados por casa de aposta. Só que não é regulamentado. Então, o cidadão que vai lá e aposta seus 5, 10 reais, não pode ser penalizado por conta disso. Porque se pode, pode. Se não pode, não pode. Agora, quando você tem um crime organizado envolvido, aí você cria uma CPMI e você quer chamar os envolvidos num crime que está evidenciado... Não, você não pode, porque a justiça deu... Concedeu um direito de ser facultativa a participação dele. Interessante isso, né? Porque assim, o ministro tem 2 situações, né? Ele precisa ver se ele vai regulamentar e taxar isso. E aproveitar também ver aquela questão dos produtos que vêm da China, né? No site, o pessoal compra. Que ele tentou fazer também, não deu, só 50, não deu certo. O Márcio Chaves já tá aí, ó, querendo evitar que a gente faça a compra. Mas eu concordo, nossa, gente, isso é muito importante que o César traz, né? Sobre a regulamentação das operações, dos diversos serviços que acontecem no país, gente. Começa aí. Então, na verdade, a CPI que está investigando a causa, né, a consequência da coisa, não está operando, o Parlamento brasileiro não está operando para exterminar isso, que é regulamentando, dizendo como é que tem que funcionar, e se não funcionar dessa forma que está regulamentada, já está entendido que o crime aconteceu ali. Então, são 2 serviços que o Parlamento brasileiro tem que fazer. Não é só investigar quando deu ruim. Principalmente estruturar para que não aconteça. E que quando aconteça, fique muito claro e evidente, como já está, né? Não teria nem que falar, mas enfim, como já está evidente toda essa operação criminosa, organizada e que furta de tantos meninos. E de tantas meninas que estão agora entrando no futebol feminino, tantas jogadoras, atletas, né, as mulheres e os homens, do direito que tem de ter no futebol uma profissão decente. Porque que exemplo que esses jogadores que aceitam participar desse processo, que exemplo que dão? Claro. Para o menino que está lá na Peneira dos Santos agora, sonhando em entrar no time? Claro. Fica difícil, né?
fica difícil. Mas Não, e assim, o jogo no Brasil o jogo de azar no Brasil é ilegal. A gente tem loteria. Mas... E eu ia falar exatamente isso. A gente tinha a loteria, que assim é operada pela Caixa, que é um órgão do governo. A gente tem o jogo do bicho, que não é legal, mas todo mundo sabe onde consegue jogar. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é inclusive o governo, a polícia e assim. Não pode jogar o bingo, mas todo mundo sabe que tem um monte de bingo clandestino espalhado por aí. Mas tá roubando quem? Porque o bicheiro não bate na porta de ninguém e fala, você quer fazer o jogo? Ninguém obriga ninguém a fazer. O bingo não manda convite e cortesia pra ninguém vir aqui jogar. O cassino não fica na porta arrastando as pessoas pra dentro, amarrando e tomando o dinheiro delas. Joga quem quer. Joga quem quer, assim como na loteria. Joga quem quer. Agora, peraí, é mais fácil a gente proibir, porque se a gente proíbe, a gente não tem que trabalhar. Porque senão a gente tem que trabalhar pra criar a regulamentação, pra fiscalizar. Pô, não tá buscando forma de receita, de ampliar a receita? Cara, qualquer lugar. Tô te falando, você entra no navio, ele entrou em alto mar, o cassino lota. Quer dizer, você poderia começar a jogar e receber imposto aqui, mas você começou a receber. Isso corrida aí. de cavalo pode. Então, aí você quer taxar o que os outros regulamentaram. Você tem o jogo, você pode. Não, Lição de casa, gente. Lição de casa. Não. Sabe o que é o pior? Eu ainda aposto no Brasil. Não, sabe o que é o pior? Você chega em qualquer festa junina espalhada no país, porque pra mim aquilo é uma roleta. Você tem aquele joguinho que você gira lá, coloca o dinheiro. Pra mim aquilo é uma roleta. Tem outro nome aquilo? Uma roleta. É uma roleta. São jogos, né? E pode, mas aí pode. Na festa junina. Então, Márcio, assim, cara, tá de perna pro ar. Não tem sentido, entendeu? Não tem. Onde é que tá a coerência? Limita-se, joga-se, faz uma situação, cria. Agora não deixar. As divisas estão se vai. Aí a gente fica tentando criar remédio pra uma doença que a gente nem foi estudar ainda. É o que eu falo. No país, a lei mais em vigência é a lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. É isso aí. 10h56, vamos a mais uma matéria. Lula eleva mínimo existencial que protege superendividados de cobranças. O presidente Lula elevou o mínimo existencial de R$ 303 para R$ 600 reais. Esse é o valor de renda mensal que os bancos podem tomar dos superendividados. Assinei hoje a ampliação do valor do mínimo existencial para R$ 600 reais, uma medida que aumenta a fatia da renda que não pode ser cobrada no crédito consignado ou bloqueia pelas instituições financeiras em caso de superendividamento, anunciou o petista nas redes sociais. O conceito do mínimo introduzido no Código de Defesa do Consumidor pela legislação dos superendividados, aprovado em 2021. Na prática, o indivíduo endividado, ficou bonito isso, que solicite uma audiência conciliatória para fazer uma nova proposta de pagamento das suas dívidas tem a garantia de que pelo menos R$ 303 reais não serão comprometidos e podem ser utilizados para subsistência. Segundo o presidente, essa iniciativa faz parte de uma série de esforços do governo para garantir crédito e condições de consumo para o povo brasileiro, contribuindo para o aquecimento da economia. Volta lá na matéria anterior, por favor. Primeiro aqui, 2021, ponto. Segundo, para fazer uma nova proposta, solicite audiência conciliatória para fazer uma nova proposta de pagamento de suas dívidas e ter a garantia de pelo menos R$ 303 reais. Ponto. Pode avançar, por favor. Primeiro, não é iniciativa de agora, é de 2021. Segundo, que para o indivíduo ele tem que fazer a solicitação de uma audiência. Gente, se você quer proteger o sujeito, você já define, R$ 600 reais do pagamento de tanto, não pode. 50% do pagamento de tanto, não pode. Agora, o que eu ouvi ontem, eu concordei com isso, foi de que o governo ele dá um auxílio, o Bolsa Família, de R$ 600 reais e tem um percentual por pessoa, da família que agrega um valor para a subsistência. E aí, do cara que tem um salário, ele só garante R$ 600 reais. Qual é a matemática? Realmente está correto a opinião, o posicionamento. Concordo, porque o governo diz que no meu salário eu tenho que ser mantido R$ 600 reais para eu sobreviver. E no Bolsa Família, ele coloca R$ 600 reais e agrega mais valores por filhos, por isso e por aquilo. Quer dizer, eu não estou dizendo que o Bolsa Família está errado. Eu estou dizendo que a aplicabilidade para o trabalhador está errada.
Agora, você ainda precisa de uma audiência conciliatória para dizer, ó, preciso sobreviver. Isso já tem que ser taxado, ó. O sujeito não pode ter mais de 30% do seu salário em pagamento de dívidas. Ele precisa sobreviver. Quando você emprestou, você tinha que ter as suas garantias, você tinha que ter as suas opções. Se você não fez isso, agora a lei segue. Ou estou errado? César? Mário, você está coberto de razão. Assim, eu vou muito mais além. O Brasil precisa urgentemente se trabalhar, e aí que está. A gente fala demais sobre isso, né? Infelizmente, nenhum governo, quando eu falo nenhum governo, nenhum estado, nenhum município e muito menos a União trabalha com o sincronismo das pastas. O Brasil precisa urgentemente introduzir a educação financeira na escola, no ambiente escolar. E isso desde do fundamental, do ensino fundamental. O brasileiro precisa aprender a trabalhar com o dinheiro. Você não pode gastar mais do que você tem. Isso tem que começar pelo exemplo, pelo governo. Então a gente não pode criar despesas sem ter a origem da receita. Primeiro ponto. Por quê? Porque ele não vai pegar um empréstimo que não tenha condição de pagar. Aí eu vou no ponto que você falou. Se uma empresa está concedendo... E isso é outra política errada também. Porque a gente pensa só, aí vem lá, seja ciência social, desenvolvimento social. Não, a gente precisa dar condição, precisa dar crédito. Não, você tem que dar crédito para quem tem a condição de pagar. Porque quando você dá crédito a quem não tem condição, você coloca o camarada num buraco mais fundo ainda. Então não adianta liberar FIES para o mundo inteiro. Ou você tem condição de dar a educação gratuita a quem não tem condição de pagar, ou você vai dar o financiamento do estudo a quem tem condição de pagar. Porque senão o camarada vai se formar, mas não vai conseguir fazer mais nada na vida dele, porque ele tem uma dívida impagável. Porque os juros vai engolindo ele de uma forma que daqui a pouco ele não tem mais a menor condição de enxergar uma forma de pagar aquilo. E isso tudo vem da educação. Ele tem que entender isso, que o juro composto é isso. Se hoje você deve 10, amanhã você deve 20, depois 30, daqui a pouco é 1 milhão. E a gente não tem ainda. A maior parte da população não tem essa. É por isso que a gente é um dos países mais endividados do mundo. O nível de endividamento da população é de mais de 75%. É muita coisa. A gente praticamente não tem 1/3 da população que tem uma vida financeira saudável. Saúde financeira plena, né? Cara, isso é inadmissível para um país com a riqueza, com o potencial que o Brasil tem. Isso aí em países aí que vivem na linha da miséria ali, mais da metade da população, ainda seria, não é certo, mas é aceitável. Agora num país como o Brasil, então, e quando a instituição concede esse empréstimo, você deixou muito claro, é isso. Você tem que ter a devida garantia. E esse primeiro é a parte que eu acho que a gente tem que começar a tratar, que começando agora a gente leva aí pelo menos uns 20, 30 anos para ter o resultado efetivo, para conseguir enxergar isso a olho nu. O outro grande lance, também você foi completamente aí feliz na colocação. Você tem ali a receita do camarada, especialmente o banco que recebe o salário, o salário do funcionário, de um cidadão é depositado. Então ele sabe qual a renda mensal. Se a justiça, isso já é jurisprudência qualquer, audiência qualquer, pensão alimentícia. 30%, né? É no máximo 30%. Por quê? Porque o cidadão tem que sobrar os outros 30% para sua sobrevivência, aluguel, educação e etc. E 30% que tem que ficar ali. Então não pode, assim, esses 30%. Cara, o 30% o camarada tem que sobrar para ele existir, para ele se manter. Então se o banco sabe disso, acabou, cara. Você para ali, é 30%, nesses 30% eu não posso mexer. Pega os outros 70%, vai arcando com a sua... Mas assim, ele tem que ter garantido isso. Como você falou, se o cidadão que não tem condição nenhuma, não tem emprego, a gente dá R$600 e mais 150 por filho menor, porque
que o cidadão que trabalha, que se super endividou por uma ineficiência governamental Estado. e do financeiro, né? Do ente privado, financeiro da empresa privada que concedeu o crédito, não ter pego as garantias suficientes, e aí permitido chegar a esse ponto, então, olha, eu vou receber... Ah, não, mas aí você tem que pedir, você tem que dizer, olha, viu, eu preciso que sobre um dinheirinho aqui pra eu comer. Você tem que ir lá falar, eu quero Pra eu partilhar. viver, pra eu ter um pingo de dignidade. Não, você tem que ir lá avisar. É a mesma situação que a gente falou aqui, da cobrança indevida da taxa de lixo em Cubatão. Peraí, se foi anulado, por que eu tenho que entrar com um pedido pra ser ressarcido do que eu já paguei? Não, automaticamente você restitui ou abate, assim, o que eu deveria é entrar com o pedido para, olha, não precisa me devolver, pode abater do de 2023. Agora não, eu tenho que entrar com um pedido para devolver algo que eu não deveria ter pago, não deveria ter sido cobrado, né? Não deveria ter pago, eu não deveria ter sido cobrado. Você me cobrou errado, eu paguei porque você me cobrou, é óbvio. Aí eu tenho que entrar com pedido para você me devolver o que você recebeu errado. Assim como o dinheiro lá do fundo de garantia, esquecido, dinheiro, resíduos que ficaram do PIS. Porque isso é meu. Por que eu tenho que entrar com pedido? Não, você tem que me fazer o crédito. Porque você já tem todos os dados meus lá. Hoje o sistema financeiro brasileiro é tudo linkado. Tem o tal do Open Finance que já agrega, então quer dizer, eles já conseguem compartilhar informação de todas as instituições brasileiras, inclusive dos seus investimentos. Então você sabe, não consigo localizar, cara, você consegue achar uma conta para depositar esse crédito. Não, você tem que entrar com o pedido, que senão você não recebe. Então realmente a gente tá andando, cara, cada vez mais de ré. Totalmente. E assim, isso nada mais justo. Totalmente. Porque, se o Bolsa Família subir para 600, não tem como a gente manter em 300 a renda mínima de existencial. Tem que subir também, pelo menos, o nível do Bolsa Família. E isso também concordo contigo, tinha que ser algo automático. Assim como o Bolsa Família cai automaticamente todo mês no salário de quem na conta de quem precisa, tem que ser descontado de acordo com esse percentual. Mas, enfim, é que tá. A gente precisa entender. Só que isso precisa ser claro pro político que muitas vezes não quer. Ele quer realmente que a população dependa do seu assistencialismo para que isso venha da educação. A gente cresça com esse tipo de visão, que hoje, infelizmente, o brasileiro é o povo mais analfabeto quando se fala de economia e política financeira. Juliana. Perfeito, assim, eu estou aqui, primeiro pelo que você apresenta, né, que você traz, as preocupações que você traz que são reais, né, quando você tem um bloqueio na conta, você não opera nada. Como é que você vai pagar? Como é que você vai negociar se está tudo bloqueado? Não tem lógica. Porque é uma ação direta que para forçar o cidadão a pagar. Só que aí, como é que eu vou fazer com que esse cidadão pague, procure o serviço, se ele não tem nem a condição, quanto mais da subsistência, quanto mais de pagar a dívida? Qual é a relação que o Estado tem com essas empresas que financiam, né, os empréstimos? Quais são as condições, como o César muito bem disse? Eu não quero nem me esticar muito, não, porque o César deu aula aqui agora. Sobre essa questão, a questão da educação financeira, desde a mais tenra idade, para entender, não é só nos problemas da matemática, não, viu, mãezinha, paizinho? É entender que dinheiro tem, qual é o valor do dinheiro, que é o suor nosso de todo dia, do nosso trabalho, né? Então, como que isso funciona para que a criança cresça segura do que está usando e que a gente, a partir do momento que tem a autonomia de ganhar o nosso próprio dinheiro através do nosso trabalho, a gente saiba usar com consciência e não entre nessas armadilhas, porque essa questão do consignado, essa questão do empréstimo, tudo armadilha. A gente sabe que a gente paga o dobro, o triplo, e que pega a gente naquele momento da necessidade. Né, pegam as pessoas no momento da necessidade ali que não tem para onde correr. E aí eu uso da fragilidade humana, de coisas que o Estado não cumpre, eu uso para lucrar,
porque a empresa vai lucrar na concessão do empréstimo. E aí, quando o camarada não me paga, eu vou lá e falo, não, manda bloquear tudo, ele que se lasque. Não pode. Vou chamar a atenção para vocês aqui do consignado sobre o Auxílio Brasil, que é o Que Bolsa isso não Família. existe. Nossa, pra mim. olha- Isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Vamos comparar. Você já dá um benefício porque o cidadão não tem condição de se manter. Cara, se o cidadão não tem condição de se manter, como é que você libera crédito para um cidadão que você já tem que dar o dinheiro para ele poder comer e viver? Agora vamos Aí chegar no você outro abre um ponto. crédito. Cara, como é que você espera que ele pague? Porque assim, se com R$600 ele não tá conseguindo, ele precisa de mais. Aí ele pega mais, só que conforme os meses forem passando, esses R$600 já não vai ser 600. Vai ser só 400, só 300. Daqui E a aí? pouco ele tá Aí como é que pagando, faz? Mas ele com tá essa retornando pro determinação- governo e com o nome pendurado. Mas com essa determinação do governo, R$600 dele está garantido. O consignado não pode pegar mais de Então. 600. Não é nem percentual, é valor específico. não, eu então, acho assim, que- ó, Aí, quer dizer, ele vai pegar o consignado, então você tá dando aí Você uma tá dizendo- anistia uma anistia. a todo mundo que recebeu um benefício, que o benefício já tem esse valor. Sim, você anistiou todo mundo consignado. Ou tô errado? Veremos. Sabe, ô Márcio? Fica pior. E assim, eu não Tá quero. complicado, assim, tá complicado. Eu não quero que assim, a ideia que eu tenho também se concretize. Assim, eu torço pra isso. Mas a gente já viu essa novela anteriormente no país. E assim, como é que um país que está passando a situação que nós estamos, a nível de população, a nível aí de desemprego, de falta de condição financeira das pessoas se manterem, das famílias, mesmo com seus empregos, não conseguirem custear uma cesta básica mensal, a gente dá crédito, que praticamente já acabou, em uma semana já acabou. Sobra um resíduo para compra de carro zero. E aí Agora vamos o beneficiário disso, o único beneficiário disso, que vai ter o dinheiro imediatamente na mão, é assim, quem está vendendo o produto. Porque o cidadão vai ter o seu financiamento lá com desconto, legal, com desconto. Mas você tem condição de pagar esse financiamento? Detalhe, as locadoras estão entrando agora, está sendo liberado agora para as locadoras comprarem. Então. Estava 30%, o restante agora as locadoras vão arrematar Claro. e vão comprar aí, vão trocar a frota, vão comprar. E assim, o que você bem falou. Outra coisa, abatendo não o imposto desse ano, abatendo do imposto do ano que vem. Então, mas a gente Então, já tem você a receita. então, A gente não conseguiu ainda fechar a receita pro orçamento de 2023. eu já tô dando desconto para 2024. A gente já tá num déficit para 2023 e a gente tá criando um buraco ainda maior para ficar para 2024. Sabe aquela questão Vamos do ver arcabouço como é que vai do ficar a teto? lua aí É mais ou menos o que desse o governo ano. agora fez com o benefício, ó, R$600 é o teto. Mas ele entende o teto para cá, mas não aplica para ele. Sim. 11 horas mais 11 minutos, vamos a mais uma matéria. MP dos Mais Médicos chega ao plenário na semana da terça, aprovada na Câmara no dia 14 de junho, a medida provisória que cria a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde, no âmbito do programa Mais Médicos, deverá ser lida para inclusão na pauta do plenário nesta terça, dia 20, a partir das 14 horas. Isso já era para estar tocando caixa, já era para ter avançado há muito mais tempo, já foi dito lá atrás. Primeiro, se a gente for discutir profundamente isso, a gente vê essa questão do financiamento universitário, dessa bolsa de estudos, inicialmente teria que ser voltado para as áreas onde o país tem maior necessidade. Sim. Né? E a gente observa que é o que menos acontece. Mas isso é outra condição. Vamos entender dos mais médicos. Fiquem à vontade, senhores. Você mais assim, é assunto também que a gente esgotou de tanto falar. Precisa assim, que tá, às vezes a gente dá mais valor. E nesse ponto, assim, eu acho que a política americana ela é muito objetiva. Está certo, está errado. A forma com que eles decidem, mas assim, uma coisa é clara e eles deixam claro pro mundo inteiro. Primeiro a minha casa, primeiro o meu cidadão, depois o imigrante. Não quer dizer que eu vou deixar o imigrante de lado, que eu vou deixar as relações internacionais de lado, mas é primeiro o meu. Sim, porque se você não tem o seu ajustado, como é que você vai querer abrir
e auxiliar o outro. E aí o Brasil dá mais valor aos médicos que vêm de Cuba, não precisa é desobrigado agora de fazer o teste de competência e etc. Bora exercer. Só que dentro do nosso próprio país, os nossos próprios estudantes, os nossos próprios profissionais, a gente aí que tá, fica postergando as decisões, os benefícios, para que eles comecem a atuar e assim, não só atuar e terem aí esse crescimento profissional, como atender áreas que não tem sequer um enfermeiro para tratar. Quem dirá um médico? Então é que tá, é um atraso de maturidade que a gente tem, Márcio. Só que tudo culpa nossa também, assim, induzida pelo nosso governo. Porque aí eu repito e vou cansar de falar isso. Pode ser que nunca mude, mas eu não sim, para mim o que é certo, a gente tem sim que defender. Não, a gente não pode viver num país, a gente não pode ter um país onde para você ser eleito o criador de leis, basta você demonstrar que sabe ler e escrever. Se para você assumir um cargo até em cargo público, pô, você vê que irônico. Para assumir aí uma diretoria, mesmo de órgão público, você tem que comprovar a capacitação, o inglês fluente, etc. Falamos sobre isso esses dias. Sim. Só que para ser um deputado federal, basta você ler e escrever. Você não precisa ter nenhuma formação acadêmica, nenhum conhecimento de legislação. E aí a gente fica nesse atraso absurdo. Assim, o legislativo mais caro do mundo, maior e mais caro. E ainda assim a gente tem um atraso em questões tão básicas a esse ponto. Então é difícil esperar alguma coisa diferente, né? Juliana. Eu acompanho a reflexão no sentido de que os nossos, né, alunos em formação, os futuros médicos brasileiros tenham que ter essa prioridade de atendimento, tenham que participar desse processo e que, de fato, toda a política voltada para o incentivo da formação médica tenha que ser feita e que o Estado tem que linkar os seus programas. Não adianta eu financiar se eu não vou absorver lá na frente. É isso aí. Como é que o aluno que está fazendo medicina aqui na faculdade aqui de Cubatão, fez lá o FIES, está fazendo... Como é que ele vai ser absorvido no campo do trabalho? Né? Aí você tem o financiamento. Se você não tem oportunidade de trabalho para eles assegurado de alguma forma, como que isso funciona? A questão da migração é algo muito sério. Né? É claro que acho que se a gente pensar nas questões humanitárias, o Brasil sempre deu aí exemplos de diplomacia nesse sentido, de acolhimento, de oportunidade, só que aí não resolve os problemas existenciais e assistenciais do país e absorve o problema que vem de fora. E muitas vezes não fiscaliza. E aí é onde a gente precisa refletir. E aí, quando você traz para a gente o contexto da preparação que precisa se ter para o exercício da função pública, que a gente entenda que esses agentes que representam quem é que eu voto lá para deputado, me representa na voz e no voto para criar essas condições para que os brasileiros possam viver melhor. Se esse cara não tem um letramento exato, ou pelo menos coerente, ou pelo menos, né? Não é só ler e escrever, precisa entender o que é a legislação. Aí eu crio um problema em cima de problema e em cima de problema. Então, o que a gente precisa primeiro, nós brasileiros, participar do processo político e entender como ele funciona. Quem vai pleitear precisa fazer o exame de consciência e dizer assim, não, peraí, estou apto a isso mesmo? Porque como é que eu vou representar os outros se eu não estou ali entendendo? Parece que é uma disputa para quem tem mais voto. Quem é o mais popular que entra agora. Mas é isso aí. Mais polêmico, são as pessoas que têm ganhado eleição ultimamente no país. E sabe quando vai mudar isso? Nunca. Porque não teve na escola, você não tem conhecimento da escola. Não, e quem precisa votar para aprovar
com que mude, com que você tenha um mínimo de capacitação para exercer, para criar leis, porque é isso que o legislativo faz. Ele cria leis. É exatamente quem entrou ali, você não provar apenas sabe ler e escrever. Como é que ele vai? Não é do interesse dele. Vai tirar dele a oportunidade de continuar lá dentro do sistema. Não é do interesse dele. Então sabe quando vai ser aprovado isso? Mas nunca. E aí que tá. Aí sabe quando vai. E aí fica cômodo, porque aí você dá. A Juliana deixou isso de uma forma incrível pra gente, muito claro. Como é que você dá o crédito do FIES? Você dá o crédito pro FIES. Aí quando ele não tem um benefício. Aí não, aí você dá pro. Olha, eu te financei o teu estudo, tá? Você precisa me devolver esse dinheiro. Só que aí quando você sai. Olha, não tem um lugar, eu não tenho um benefício para te dar para você poder assumir um programa no Mais Médicos, para você ter condição de receber um dinheiro e me pagar aquele que eu te emprestei lá atrás, porque a gente já colocou aqui uma série de médicos estrangeiros que sequer precisaram fazer uma prova de competência para estar exercendo, então agora eu não vou conseguir te atender. Então quando eu conseguir, eu te atendo. Aí ele fica devendo. Aí quer dizer, a gente não ocupa o espaço com o nosso povo, a gente não dá a condição dele pagar a sua dívida e o buraco público fica ainda maior. Só que aí tá, você tem que ter um pingo de coerência, de pensamento para poder criar esse tipo de programa, esse tipo de lei. Mas quem aprova esse tipo de iniciativa? De repente, eu peguei o currículo do nosso amigo que vai assumir a posição 2 da Fazenda, e ele não tem nenhuma experiência econômica. Ele já foi na parte jurídica, assim, ele foi assessor especial do Haddad quando foi prefeito em São Paulo, então ele tem uma proximidade muito grande com o Haddad. Agora, para assumir a secretaria de um dos ministérios mais importantes do país, especialmente nesse momento, ele podia ser um assessor especial. Agora, o secretário da pasta, entendeu? E aí a gente começa a colocar pessoas nas posições que elas não conseguem produzir. A gente não anda. Eu vou chamar vocês para reflexão, não para esse momento, mas para um próximo programa a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu tenho a universidade pública e tenho o FIES. Ambos são custeados pelo governo, só que só um devolve. É isso. Ponto. Segundo, a universidade ela tem uma função de transformar a sociedade onde ela é inserida. Se o país tem uma deficiência em médicos, se o presidente, que há 20 anos atrás, no seu mandato, instituiu que se mudasse a forma de se dar oportunidade nas universidades, que se ampliasse essa condição, se ele hoje observa que daquele start para hoje pouco se avançou, quantas universidades públicas com cursos de medicina foram abertas nesse país? E se você quer transformar uma região, instale naquela região a universidade pública de medicina. Dê o curso, porque a função da faculdade é mudança onde ela é inserida. No setor em que na região que ela é inserida, ela tem a função de transformar a vida daquelas pessoas. Esta é a função. Então, se você sabe que você não tem médico, começa a construir universidade nos rincões onde não tem. Construiu, olha, fulano, você vai se formar aqui, você vai trabalhar no serviço público aqui, nessa região, por tantos anos. Ou você vai trabalhar agora, ou você vai trabalhar depois, quando você tiver mais experiência, mas você vai ter que cumprir esse trabalho aqui. Porque FIES e universidade pública é só a diferenciação de quem passou na condição. E o governo está dando o ensino. Se ele está dando o ensino, então traz a responsabilidade do trabalho de 4, 5, 10 anos no setor público. Porque senão a gente forma médico e o médico vai à iniciativa privada, porque o setor público também não vale a pena. Não valoriza. O cara quer salvar a vida, mas não dá condição. Mas isso a gente vai fazer. E aí eu queria só chamar uma atenção também, assim, para a questão da demanda, né? Porque, assim, quando você não pensa, não planeja as ações e não interliga essas ações, se eu concedo, seja a vaga pública, ou seja o financiamento para a formação, se eu não absorvo a mão de obra desse programa que eu criei, para cobrir a demanda que está reprimida, eu sei que eu não posso fazer isso agora. Então, contrata-se quem está vindo de fora, nesse regime, para poder cobrir
a problemática. Ontem eu passei 1h30 no PS e meu filho não foi atendido. Começa por aí. A demanda existe. Nas cidades pequenas, médias, grandes, na zona rural, E olha que aqui tem uma no faculdade de Nordeste, medicina. no Sul. Existe demanda dentro do hospital privado, do hospital público. Isso vai sempre existir, porque a doença existe. O que não Ponto. Agora, o que a gente precisa é qual é a demanda de atendimento do país e como a gente planeja a curto, médio e longo prazo, como a gente sana esse problema de saúde pública. Porque isso não é de hoje. Não é de hoje, não é de antes de criar mais médicos. Sempre foi um problema do Brasil atender com excelência o serviço de saúde. Mas isso, a doença se chama má gestão, Juliana. E a vacina, o antídoto é o voto. Só que desperdiça a vacina. E aí, qual que é o detalhe principal? Você também tem uma rede que você precisa, que precisa ser alimentada, que são os planos de saúde. Olha aí a confusão feita. Confusão feita. 11h24, vamos à próxima matéria. Vamos avançar no horário aqui. Comissão de Educação debate novo ensino médio na quarta-feira. A implementação do novo ensino médio é o tema de audiência pública da Comissão de Educação nesta quarta, dia 21 às 14 horas. Foram convidados para o debate Maurício Orlando Maia, secretário de Articulação Intersetorial com o Sistema de Ensino SASE, do Ministério da Cultura, Geniana Guimarães Faria, secretária adjunta do Conselho Nacional de Secretários de Educação, do CONSED, Luiz Roberto Liz Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, e Bruno Eizerk, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Já debateu lá atrás, está debatendo de novo, vamos debater outra vez, não vai chegar em lugar nenhum. Repito. Isso aí é mais uma prova de que a gente não tem um pingo de planejamento e organização. Isso se debateu há muitos anos atrás. A gente levou 2 anos para começar a implementar. Aí no ano que você deveria começar a implementar, que era agora, você recua e fala, não vamos mais implementar. Vamos fazer um novo estudo para novo ensino médio. Então, quer dizer, você passou um tempão discutindo, planejando, organizando, aí você coloca em prática. Na hora que você coloca em prática, não é isso que a gente quer mais. Vamos parar tudo, só que aí você não dá a menor atenção para todo o esforço que as redes municipais fizeram, as redes estaduais fizeram, as redes particulares fizeram para se adaptar a esse novo ensino médio. Aí na hora que começa, que você está com tudo planejado e que você inicia todo o seu trabalho, aí você muda tudo. Não gostei da cor, pinta tudo de novo. Então, só que aí quando você fala da iniciativa pública, eles gastam dinheiro como se fosse água. Porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Então, a gente estruturou todo um material para trabalhar nos estados, porque a responsabilidade é do estado, né, do ensino médio. O estado... não tem problema. A gente investe mais uma grana ali, tá tudo certo, muda o material, mas e na rede particular? Difícil. Juliana. Não, e entender que essa reforma mexe aí com as estruturas da base curricular que chama atenção. Você eleva um número de carga horária, que esses alunos terão, fraciona em 60% para as matérias que são obrigatórias e 40% fica para as matérias em que o aluno vai ter ali aquele desejo de aprender, justamente porque pode ser algo que vai incentivar ele, né, no futuro mercado de trabalho. E aí, o César traz, a gente acabou de falar isso agora com o exemplo dos Mais Médicos, né? Sobre planejamento e organização. Existe um plano nacional de educação, um plano que tem 10 anos de vigência, que precisa ser revisado de 4 em 4 anos, geralmente com um plano plurianual. Ou a gente não está entendendo o que a legislação cria, ou não sabe o que quer. Ou não sabe o que quer. Porque se você tem um plano que te norteia, curto, médio e longo prazo, como é que você desenvolve o sistema de ensino? É claro que se você fizer a revisão e a lição de casa, vai aparecer durante o percurso que você está criando, seja a reforma do ensino médico, seja a questão do ensino básico, vai aparecer que precisa se revisar as questões. É orgânico, né? Não deixe implementar primeiro ou pra nas depois... portas de implementar para você alterar. É isso aí. É orgânico. A educação sempre vai necessitar de uma adaptação, de um entendimento, porque ela trata de pessoas.
Exatamente. E ela é orgânica, a sociedade muda e a educação ela precisa Então a gente se precisa adequar. dar atenção, precisa se entender. O Brasil precisa entender política de Estado e transversalidade da gestão, que é quando você conversa com a educação, conversa com a cultura, que conversa com o esporte, que conversa com a saúde, Que conversa com para os finanças. programas todos andarem conjuntamente. O problema é, enquanto não levar a sério a educação nesse país, nós vamos ter esse problema que o César falou, da pessoa chegar, ser eleita, sem a menor capacidade Sim. de entender o que faz. 11h21, vamos a mais uma matéria. Estamos hoje aqui com o programa pegando fogo, tá muito bom. Cidade de Santos, instalação de mais de 100 pontos de internet gratuita até dezembro. Até o final desse ano, Santos contará com mais de 100 novos pontos de internet sem fio, Wi-Fi, em espaços e equipamentos públicos nas várias regiões da cidade. O projeto Santos 5.0, internet grátis, contemplará pontos de grande fluxo de pessoas, proporcionando maior conectividade e inclusão digital para munícipe e turista. A iniciativa será viabilizada após licitação pública da Prefeitura de Santos, vencida pela empresa Net Telecom Informática. O extrato do contrato está publicado no Diário Oficial na edição desta terça-feira, dia 20. O investimento de 4,3 milhões, proveniente de recursos municipais, incluindo o fornecimento e a instalação de 110 pontos de acesso, access points, os chamados APS em inglês, controle de acesso e garantia de suporte técnico. Os dispositivos estarão conectados à rede de fibra ótica do município, atualmente com 450 quilômetros de extensão, com 60 deles em espaços públicos e 50 dentro de equipamentos municipais. Na maioria dos locais estarão próximos às câmeras de monitoramento integradas ao Centro de Controle Operacional, CCO, da Prefeitura. A cobertura de internet sem fio contemplará praças, parques, equipamentos e pontos turísticos das regiões centrais, intermediária, morros, orla e zona noroeste, entre eles o Monte Serra, Lagoa da Saudade, Jardim Botânico e Orquidário, além de diversos pontos na orla, como as áreas dos quiosques, Praça das Bandeiras, Concha Acústica e Fonte do Sapo. Parabéns, é assim que você avança no turismo. Lógico, podia ter sido feito há mais tempo, né? Tem cidades aí que nem tem. Já foi anunciado há mais de 12 anos e nunca teve uma antena para isso. Nunca foi feito. E a internet passou a ser algo não necessário, mas algo de fundamental importância. Muito além do necessário para as pessoas, que tudo é na internet agora, tudo é online, né? Então, se você quer avançar, se você quer do dinamismo, online. E parabéns aí para Santos, que vem colocando dentro dos pontos necessários esse acesso à comunicação. Dar os parabéns, realmente a iniciativa é sensacional. Não só você cria aí uma ferramenta de atração, como você dá condição as pessoas terem benefícios iguais. Então, muita gente não consegue, de repente, tem um celular ali, mas não consegue pagar a sua internet, se não for Num ambiente gratuito? Exatamente. Então ela vai utilizar uma internet ali que já tem gratuita. Você chega em diversos lugares aí no mundo, que você tem, assim, diversos lugares. Não estamos falando da Suíça, não, tá? Você chega na Argentina ali, você tem internet gratuita na rua. Nos pontos turísticos tem ali o Wi-Fi. E assim, um país que vive aí uma inflação de 100% ao ano. E o Brasil, a gente tem capenga aí. Eu ficaria feliz se Cubatão tivesse dentro das 50 escolas municipais. Já seria sensacional para a população cubatense. A gente não consegue nem isso. Então, nem nos próprios públicos, só, nas escolas? Exato. Então, só agradecer e parabenizar aí o governo de Santos, que está dando uma aula aí de como se fazer gestão. Eu já tinha falado aqui em outras ocasiões também, principalmente pelos exemplos de cultura, de trabalho que eu tenho visto da Secretaria de Turismo de Santos. Eu acho que é fundamental você conceder essa conectividade pela relação que a gente estabelece com as pessoas, né, ali na interatividade ali no momento, para contemplação, para atração turística, para contemplar quem está chegando na cidade, para conhecer os pontos, para se sentir ali acolhido. E acho que a evolução disso certamente será também tem essa prestação de serviço nas periferias da cidade. É claro que eu não sei dizer se isso vai acontecer, se não fica aqui já a dica, porque acho muito importante que a população de baixa renda, que precisa do celular, que mal vai ter o celular 5G, precisa de conectividade para procurar emprego.
para se conectar no trabalho, na escola do filho, para o filho poder fazer uma pesquisa para a escola. Quando você traz essa questão da importância da internet dentro da escola, é isso. Está lá dentro, a escola muitas vezes está dentro da periferia. Então, como que você está ali próximo e você tem aquele serviço para você poder utilizar e poder ajudar na educação do filho, ajudar ali na comunidade. Acho que os avanços estão sendo feitos. Santos realmente dá exemplo nessa questão da gestão. Você percebe um planejamento de ações, você percebe os benefícios chegando. Correto. Pode ter chegado tarde, mas você vê que são com recursos da própria administração, trabalhando os principais pontos da cidade e que certamente daqui para frente serão expandidos para toda a cidade. Isso é exemplo de gestão. Lembrando que, na verdade, nós estamos falando de um serviço dado pelo município, né, dado pelo serviço público para o dono do recurso, para o cidadão. Exatamente. Que é dono do recurso. É isso aí. O dinheiro é do cidadão. Então você não está dando internet para o povo. Você está fazendo a sua obrigação de atender o seu patrão. É isso aí. É assim que o povo deve ser conhecido, patrão. Porque quando você vai numa determinada galeria, tem lá a internet à disposição para os clientes. Hoje você está dando internet para o patrão. Porque o cidadão, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono do recurso. 1000 vezes o recurso do cidadão do que a disposição para que corruptos possam pensar na possibilidade de avançar no erário. Então, mais serviço, mais recurso para quem merece, a majestade, o cidadão. 11h34, chegamos no final, Maria Clara? Chegamos no final. Hoje um programa diferenciado, 2 da bancada, espetacular. Um prazer ter aqui, Juliana, César, um prazer. Bom, primeira vez, né, que nós dividimos aqui a bancada, fico muito feliz. Tive um contratempo para poder chegar, mas que bom que cheguei, que bom que tive a oportunidade de dividir a bancada com o César, que a gente tem aí ideias muito similares e acho que a gente teve um programa muito rico, que trouxe diversas opiniões e que com certeza informou você sobre tudo que acontece no país. Vai acompanhando aí, não perde Virtual News todos os dias de manhã e os drops. Eu já tô virando aqui, já tô aqui a propaganda, viu, Marchal? Já tá na vibe, já. Mas obrigada mais uma vez você, Márcio, César, prazer, Maria Clara, sempre toda terça aqui com vocês. César. É isso aí, agradecer a Juliana aí, realmente é um prazer, uma honra, incrível. Agradecer a Maria Clara aí por todo o apoio na parte técnica aí, que sempre deixa a gente poder fazer uma discussão e um debate de assuntos incríveis, com bastante qualidade. E o Márcio aí por trazer aí essas pautas que, cara, realmente a gente acaba trazendo assuntos aí de forma imparcial, né? Seja a nível nacional, estadual, municipal, e consegue levar informação aí real, informação importante, informação essencial para que as pessoas tenham um pingo aí de informação, tomem suas decisões, acabem criando aí uma forma de pensar e de realmente decidir o que prefere, como prefere, o que fazer, quando fazer. Então é sempre uma honra fazer parte desse time e desejar a todos aí uma excelente semana. Maravilha, 11h36, me vê aqui, de repente o cara que era da Meta lá, que era advogado da Meta, podia ser indicado também para o Supremo. Então, 11h36, advogado, tá no WhatsApp. Então. 11h36, agradecendo Juliana, agradecendo César, agradecendo Maria Clara, desejando aí um excelente final de tarde de quarta-feira, início de terça-feira para você, quero dizer, aproveite bem. Daqui a pouquinho os drops, como o Juliano falou, estão à disposição. Você acompanha todo o conteúdo no site e também no nosso canal no YouTube e nas redes sociais para você poder acompanhar, compartilhar, divergir, comentar. Fique à vontade. Esse é o espaço mais democrático da rede mundial de computadores. 11h37, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.